Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à 8ª aula do treinamento de Angular. Nessa aula, vamos implementar o Forms Model. Através dele, vamos ter acesso a todas as informações disponibilizadas via elementos de formulário. Importante, essa estrutura utiliza um binding chamado Two-Way Data Binding, onde nós temos uma interação de via dupla, onde o HTML consegue enviar dados para o TypeScript e o TypeScript consegue enviar dados para o HTML. Então, vamos ver como implementar o Forms Model e como utilizar esse novo Data Binding. Estou aqui no meu Visual Studio Code. Vejam só que se eu abrir o terminal, estou com o meu projeto da última aula em execução. Vou finalizar utilizando Ctrl+C e em seguida podemos gerar um novo componente, ng-gc formulário. Vou dar um zoom para facilitar a visualização. Componente criado, podemos executar o nosso projeto. ng espaço S, Enter. Perfeito, projeto em execução. Podemos ocultar o terminal, abrir o explorador de arquivos. Notem que nós temos um pequeno erro aqui, mas nós já vamos resolver isso. Eu peço que vocês abram o arquivo app.html, apaguem todo o conteúdo, darei um zoom, e agora, sinal de menor, app, hífen, e aqui podemos selecionar o nosso formulário. Sinal de maior, perfeito. Notem que quando eu fiz a seleção pelo autocompletar, ele já abriu o arquivo app.ts com a importação do nosso componente. Agora, se a gente não tivesse feito dessa maneira, teríamos que ir com o cursor aqui no app formulário, Quick Fix e fazer a importação manualmente. Podemos salvar. Agora app.ts. Nós não estamos utilizando os componentes, primeiro componente e data bindings, então podemos remover. Fazendo isso, aquele alerta, essa corzinha meio amarelada, irá sumir. Podemos salvar, perfeito. E agora a gente pode fazer um teste. Importante, deixa eu excluir aqui em cima essas importações também. Agora sim, salvar, navegador, e temos como retorno formulário works. Agora podemos abrir os arquivos TS e HTML desse componente. Então, Visual Studio Code, formulário, HTML e o TS. Pessoal, uma dica muito importante. Quando vocês forem utilizar o Forms Model, vocês terão que realizar a importação. E como eu faço? A gente localiza a linha onde temos a característica imports e dentro do colchetes nós vamos procurar por Forms Model. Vou dar um Enter. Perfeito, ele será referenciado aqui e na parte superior faremos a importação do Forms Model. E abaixo eu vou criar uma variável para a gente poder trabalhar com o nosso input. Então vai ser uma variável para trabalhar com o nome. Nome do tipo string que recebe, abro e fecho apóstrofos, ponto e vírgula. Podemos salvar. Agora, formulário.html. Podemos apagar o parágrafo e em seguida vou usar um input do tipo texto. Beleza, Ralph, como é que eu vou vincular esse input com a minha variável nome? Através da estrutura do nosso data binding, que é colchetes e parênteses. Pessoal, aqui uma dica muito importante. Quais são os data bindings que nós temos disponíveis? A gente tem
o nosso data binding para interpolação. Nós temos os parênteses que trabalham com eventos, colchetes que trabalham com propriedades. Só vou tirar esse ponto aqui. Legal? E nós temos mais um, que esse é novo, que é colchetes e parênteses. Esse aqui é o nosso two-way data binding, tá bom? Então, essas são as opções de data bindings que podemos implementar em nossos projetos Angular. Vou remover isso aqui. E aqui dentro vou usar o ngModel, que é uma característica do Forms Model. E aqui a gente referencia a nossa variável nome. Pronto, está vinculado o input com a nossa variável. E se a gente quiser visualizar o que está sendo digitado dentro de uma tag específica, por exemplo, um H1, nós podemos utilizar a interpolação de textos e referenciar a variável. Simples assim. Podemos salvar e agora navegador. Vou digitar o meu nome. Olha só, dinamicamente o meu nome já aparece na tag de título. Agora vou dar uma dica para vocês. Muitas vezes o nosso input não está diretamente assim. Nós temos um formulário para englobar. Então, se eu der um Ctrl X aqui e utilizar a tag form e dentro da tag disponibilizar o input, salvar e testar, vejam só, eu não tenho retorno no meu H1. Inclusive, se formos dar uma olhada lá no nosso terminal, vejam só, nós teremos um retorno que mostra um erro. Então, tem um probleminha nessa estrutura. Quando nós trabalhamos com a tag form, vocês precisam vincular a característica ou propriedade name. Exemplo, name, e eu vou usar o mesmo nome que está aqui. Podemos salvar e, em seguida, testar. Vejam só, funcionou. Então, tomem cuidado. Se o input estiver fora do formulário, vocês não precisam usar o name. Agora, se houver um form e dentro tivermos inputs, selects, text areas, por exemplo, o name é obrigatório. Com isso, então, pessoal, vocês aprenderam sobre o two-way data binding e também o Forms Model. Espero que vocês tenham entendido e que tenham gostado da aula. Tendo alguma dúvida, por favor, comentem aqui embaixo. Não se esqueçam aquele like e até a próxima!